Oi, gente, boa noite, tudo bem? A live ia ser pelo Instagram da Laura, mas a gente teve um probleminha técnico aqui, então eu vou tentar fazer por aqui e ver se ela entra. Aí, acho que vamos ver. Hoje o tema da live. Olá, Ai, querida, muito obrigada. tudo bem? Não tava Tudo carregando. bom? Eu não sei o que aconteceu. Comecei duas vezes e o meu ficava assim: Oi, pessoal, oi, cadê vocês? E Ainda não bem que tinha. você conseguiu, obrigada. Imagina que isso. Tá me ouvindo bem? Tudo certo, você também me ouve bem? Eu ouço bem, tudo bem. Deixa antes eu te Prazer. agradecer, prazer, quero te agradecer e te parabenizar pelo dia de ontem, né? Dia do médico. Obrigada. Vocês profissionais que fazem da nossa vida tão melhor, assim, merecem todo o nosso carinho nesse dia, que é só um dia para marcar, né? Mas Claro, todos os claro. dias vocês fazem a diferença, assim, muito legal. E obrigada pelo convite, por aceitar o meu convite, né? Fico Não, bem muito obrigada pelo contente. convite. E a gente tem que trabalhar com equipe multi, então nós médicos só somos o que somos porque a gente tem equipe para trabalhar juntos Com também. certeza, muito legal. E eu queria aproveitar então todas as segundas-feiras, na verdade, a cada 15 dias eu faço uma live que eu chamo de live terapia, onde eu falo de um assunto sobre ansiedade e depois eu convido as pessoas para conversarem comigo aqui ao vivo, quem quiser, lógico, né, sobre o assunto que a gente falou ou algum outro tema. E aí eu hoje escolhi fazer diferente e te chamar, te convidar, como um presente de Dia das Crianças, né? Apesar de já ter passado uma semana, eu acho que é um tema que eu acabo não abordando muito, a ansiedade na infância, nas crianças, enfim. Mas eu sei que tem muitas mães, muitos pais, tios, avós, padrinhos que me seguem. E nada melhor do que alguém que trabalha com crianças o dia inteiro, né, de várias idades, para a gente trocar uma ideia, conversar, enfim, acho que isso enriquece a vida de todos nós, né? Então, a É, ideia hoje, Marina, é que a gente possa bater um papo mesmo, assim, que a gente possa trocar uma ideia sobre esse tema, e também algumas orientações, algumas questões, assim, muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre roer unha, sobre comportamentos ansiosos das crianças, como identificar se a comida, o comer da criança é ansioso ou é normal para aquela criança. Então, eu uhum. vou deixar você se apresentar. Eu sei que o teu trabalho é com pediatria, mas é uma pediatria diferente da tradicional, assim, e aí eu não me arrisco nem a dizer o que é isso, né? Eu vou deixar para você que com certeza vai falar muito melhor. Não, imagina, obrigada aí pela apresentação. Bom, eu sou Marina Giatti, eu sou pediatra, fiz pediatria, formação tradicional, e depois disso eu fiz UTI pediátrica. Então, além de pediatra, eu sou intensivista, trabalho em UTI. Mas de uns 3 anos para cá, venho me apaixonado muito pela área de medicina integrativa, né? Então, eu estudei bastante para aplicar em mim, com algumas queixas pessoais que tinha, vi muito resultado. Meu marido é o Dr. Rafael, acho que você conhece, né? O Dr. Rafael Gomes, Convidei ele ele, a trabalha. próxima live é com ele. Outra a gente faz nós três, né? Para já entrar todo mundo. E ele trabalha com medicina integrativa há muito tempo, né? Ele estudou homeopatia, estudou acupuntura, não é formado, né? Assim, estudou bastante, aplica isso nos pacientes e viu bastante resultado. E a gente começou a aplicar aqui em casa. E aí eu falei, não, preciso aplicar isso na pediatria também. Então, eu atuo Legal. atualmente no consultório como pediatra integrativa, né? Que nada mais é do que uma pediatria mais holística, assim. A gente consegue visualizar o ser humano como um todo e não apenas como doença e saúde, né? Então a gente consegue ampliar um Sim. pouquinho a visão, trazer um pouquinho das medicinas, das terapias alternativas para a terapia, pra medicalizar menos, promover mais saúde. Uhum. Então eu tenho trabalhado bastante com essa área. Não tem muitos profissionais ainda que trabalham com isso, então é uma área nova, assim, nem todos os pais conhecem, mas É. quem quem passa, acho que aprova bastante, porque a gente consegue fazer muita coisa diferente e consegue promover saúde, que é o principal, né? É.
Com certeza. Eu tenho uma amiga que já te contatou há algum tempo atrás, é a Renata, e quando eu disse para ela, quando eu divulguei, né, e aí ela viu, ela falou: Ah, eu queria muito que a Sofia, que é a filha dela, passasse com a doutora Marina, mas aí ela é aqui de São Paulo e vocês estão em Campinas, né? Entendi. E aí ela disse: Ah, mas eu tô quase achando que eu vou ir até Campinas porque tá difícil de conseguir aqui em São Paulo, assim. Então, realmente, essa visão de olhar a saúde, assim, nossa, é o futuro, né? Eu não vejo saída para cuidar da saúde se não for desse jeito, né? E a gente não deixa de olhar para, né? Eu sou intensivista, mais que eu para prescrever antibiótico e tratar doenças, né? Trato de crianças Claro. doentes todos os dias, mas a gente não perde esse olhar, mas a gente ganha um olhar muito mais amplo aí na É. promoção de saúde. Bem bacana. E a É que são gente casos trabalha, e casos, eu imagino, né? lógico, é. Não, a ideia é ter adultos mais saudáveis, adultos menos ansiosos, adultos com menos doenças É, crônicas, né? A é ideia de isso aí. trabalhar na infância é justamente porque é aí que tudo começa, né? É verdade, é verdade. Mas e aí, posso te chamar de Marina ou tu prefere doutora Claro, claro. Marina? Tá. Não, mais de Marina. É, tá, obrigada. Então, Marina, assim, como que eu sei se o meu filho é, tem alguma coisa fora do comum, digamos assim, no que diz respeito às emoções de forma geral, né? Eu acho que, claro, eu trago esse viés da ansiedade, mas não tem como a gente falar de ansiedade sem falar das outras emoções junto, porque tá tudo dentro do nosso contexto ser humano, assim, né? Então, queria abrir o espaço para a gente já começar a falar desse assunto. Claro, claro. A gente costuma dizer que criança tem poucas funções sociais, né? Criança tem a função de brincar e a função de ir para a escola. Então, quando uma Sim. dessas duas vertentes não está indo muito bem, né? Quando a gente consegue reconhecer que essa criança não está conseguindo desempenhar, não notas altas, não estou dizendo isso, mas assim, não está conseguindo ir para a escola de forma adequada, tem recusa de ir para a escola, não consegue se socializar com outras crianças, brincar com outras crianças, a gente já acende uma luzinha aí de que deve ter alguma coisa não indo tão bem. Não dá para a gente chamar de doença ainda, né? Acho que a gente tem que entender o contexto, mas eu acho que é uma das principais formas dos pais se atentarem, né? Dos pais perceberem que pode ter alguma coisa de errado acontecendo com essa criança, ela pode estar dando sinais dentro de casa, né? Falando mais de adolescentes, aquele adolescente que fica só trancado dentro do quarto, que não consegue ter uma conversa em família, que não está conseguindo desempenhar bem na escola, que não tem relações com outros amigos, né? Porque é comum na adolescência a gente ter Uhum. embates, é comum o adolescente querer desafiar, né? Desafiar o pai, a mãe, É, mas quando isso foge um pouco do que a gente espera, eu acho que a gente já tem que pensar que uma ajuda é necessária, conversar com os pais, tentar entender o que está acontecendo com essa família. E assim, isso falando de adolescente, né? Mas falando de crianças de idade escolar, muito relacionado à escola, assim, ao convívio com as outras pessoas. Agora na pandemia uhum. ficou tudo meio bagunçado, né? Porque a gente não tem É, mais o parâmetro escola aí, mas assim, eu acho que a relação é com os pais dentro de casa, a relação com as outras crianças, quando isso não tá indo bem, acho que já acende a luz para a gente pensar que essa criança pode estar em sofrimento psíquico, que ela pode ter algum problema acontecendo aí, não necessariamente só ansiedade, mas outras coisas. Acho que a gente tem que isso, abrir o leque aí das possibilidades, né? Não sei como você, como exato. psicóloga, como enxerga isso. Não, exatamente isso. Enquanto tu falava, eu fiquei pensando que a gente tem dois extremos que as emoções podem aparecer no comportamento, que é o comportamento exagerado, então da agitação, do exagero para fora, né, de ser extremamente de contrapor os pais, de ter uma questão, me fugiu o termo assim, mas de brigar Desafiadora. demais, de desafiadora, obrigada. E a gente tem o outro lado que é o extremamente embotado, né? Então, uma criança, um adolescente extremamente tímido, que não quer sair de casa, que daqui a pouco tem medo de sair de casa, e aí são dois sinais, exatamente como tu falasse, assim, de alerta. Mas e aí, assim, o que que eu faço, né? O que que são coisas, qual é a primeira conduta que de repente eu posso ter? Ou será que meu filho é assim? Porque daqui a pouco os pais também foram crianças mais agitadas e isso não necessariamente tem algum traço ou algum sintoma, mas seja do jeito da criança, enfim.
Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, assim, a gente como pediatra tem uma função legal de trabalhar com a família, né? Então eu costumo dizer que eu não trato só da criança, eu trato da família como um todo. Então, muitos Sim. pais que vão no meu consultório acabam mudando o hábito alimentar, começam a fazer exercício físico, porque eu boto, eu tento colocar toda a Ah, que família inteira demais. ali. Porque é difícil a gente olhar só para a criança sem olhar o contexto, né? Então, normalmente, assim, a maioria das crianças não tem ansiedade de base como uma doença, mas ela tem um ambiente ansiogênico, né? Então, os pais são ansiosos, vive num ambiente agitado, enfim, vive num ambiente que não favorece esses comportamentos É. da criança. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse comportamento da criança, a gente precisa olhar para os pais. Geralmente a gênese da ansiedade está nos pais, né? Tá no ambiente familiar. Não sei se os pais especificamente, mas tá no Os ambiente em que ela cuidadores, né, em geral. cores em geral. Então, acho que a gente precisa olhar para essa família como um todo. Se for só criança, difícil ser só criança, mas se for só criança, a gente vai tentar trabalhar com essa criança e junto com a família, né? É impossível trabalhar, independente da idade, né? É impossível trabalhar só com a criança. A gente precisa incluir a família no tratamento. E assim, a princípio é tentar entender o contexto. Óbvio que meu papel como médica é descartar doenças orgânicas, então a gente sempre olha Uhum. para vitaminas, hipovitaminoses, podem dar sintomas de ansiedade, alimentação está muito relacionado com ansiedade, né? Então a gente sabe que consumo, por exemplo, de excesso de açúcar deixa a criança super agitada, com comportamento agitado, sono alterado, isso pode alterar o humor e deixar a criança mais ansiosa. A gente sabe que, por Uhum. exemplo, o excesso do consumo de farinha branca, de carboidrato refinado, né? A gente faz um Olha baita aí, pico de gente. é, a gente Isso no é tudo adulto explicado. também, né, Marina? Exatamente, é. Então a gente faz um baita pico de insulina. Essa insulina faz com que a nossa glicemia varie muito ao longo do dia. E essa alteração de glicemia, ela não só altera a nossa percepção de fome, né? Então a gente tem uma sensação de fome o tempo inteiro, mas isso gera uma ansiedade absurda. Então tem relação com neuroreceptores, enfim. Então é todo um mecanismo fisiopatológico que a gente consegue atribuir aos hábitos de vida com ansiedade, né? Então não é só olhar, óbvio que a parte psicológica é fundamental, importante, mas a gente precisa, nós como médicos, descartar essa Isso. questão orgânica. Então, olhar, por exemplo, vitamina D é muito importante para a questão de ansiedade. Dosar uma vitamina B12, por exemplo, pode estar relacionado Olha com só. ansiedade também. Então, a gente, claro, descarta essa parte orgânica e depois vai trabalhar com a parte junto, né? Não precisa ser uma coisa ou Sim, outra, né? sim. Junto com essa questão de hábitos de vida, né? Se está fazendo atividade física, se está dormindo de forma adequada, que eu tenho visto muito agora na pandemia que as mães liberaram um pouco mais, né, da TV, do É, videogame, das telas, porque tá difícil, claro, tá difícil para todo mundo. Os pais têm que exato. trabalhar, as crianças estão em casa, e aí a criança acaba dormindo 1, 2 horas da manhã, o tempo inteiro ligado na tela, aquela luz azul É, deixando a nossa melatonina lá no pé. Então, acho que é, tem muita coisa para gente avaliar, né? E é claro, com acionar a certeza. equipe multidisciplinar. Então, encaminhar para o psicólogo, se é um caso que a gente tem diagnósticos diferenciais, encaminhar para o psiquiatra infantil. Então, claro, trabalhar com uma Uhum, equipe multi, mas acho que o pediatra exato. tem um papel fundamental de avaliar esse contexto. Porque às vezes é o primeiro profissional que vê a criança, né? Que está em contato com aquela Sim, família, com aquela estrutura desde o início, normalmente. Claro, em alguns casos não, mas muitas vezes é o primeiro que vê, assim. E aí é muito legal tu trazeres essa questão dos diagnósticos orgânicos, assim, e descartar, porque tudo que você está falando, a gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para os adultos, né? Nada é adulto. só para criança, assim. Então, a galera que está aqui nos assistindo e que daqui a pouco não tem criança por perto, mas está aqui porque gosta dos nossos conteúdos, pode levar isso para sua vida também. E aí eu fiquei Tem. pensando nessa questão dos estímulos de tela. Também tem os estímulos outros, assim, né? Às vezes os pais, fora a pandemia, né? Claro que na pandemia ficou mais limitado, mas vamos tentar falar de um ambiente que não seja só de isolamento para que a gente vai voltar a viver fora de casa, se Deus ou o Senhor quiser, né? Sim. Se Deus quiser. E aí
eu fico vendo muito essa coisa de aula de natação, aula de balé, aula de não sei o quê, aula, e a criança está sempre envolvida em várias atividades e não tem um dia, um momento que seja assim, faça o que você quiser, né? Se quiser dormir, se quiser fazer isso ou aquilo, enfim, assim. Como é que tu vê isso? Como é que tu lida com isso? Como é que é essas questões na tua prática clínica e o que tu tem visto, assim, no pré-pandemia, de repente, né? Sim. Eu acho que os pais acabam querendo, assim, ocupar muito, não só o tempo, mas, assim, otimizar o tempo da criança, né? Então, a criança tem que aprender várias habilidades ao mesmo tempo, ela precisa ter tocar um instrumento musical, precisa ir numa aula de esporte, precisa fazer um reforço de inglês, de matemática no Kumon, enfim. E aí Sim, os pais acabam esquecendo que essa criança precisa de tempo livre, de ócio, né, para é, brincar, para desenvolver a criatividade, para começar do zero, né? Então eu vejo muito isso na prática. Isso tem muito a ver com, né, a necessidade dos pais trabalharem, ficar o dia inteiro fora de casa, acaba arrumando essas atividades para preencher o tempo, para a criança não ficar à toa. Mas o ficar à isso, toa é muito importante na infância, né? Até porque a criança não tem tempo nem de decidir se ela gosta muito daquelas atividades, né? Porque ela é meio inserida naquilo verdade. no automático. E eu acho que isso a gente tem que pesar a mão também. Claro que algumas atividades extracurriculares são legais, né? A gente fazer Uhum, um esporte de maneira programada, né? Porque a criança precisa brincar. A gente chama de atividade física não programada. E precisa pular sim. corda, brincar, enfim. Mas fazer uma atividade física programada traz benefícios, por exemplo, né? De Uhum. liderança, de aprender Trabalho em regras, equipe. trabalhar em grupo, exatamente. É, Ganhar, perder, toda aquela questão, né, de é, comportamento. Acho que é importante. Mas a gente precisa botar na balança também. Não dá pra gente querer que essa criança tenha todos os dias ocupados, né? Ela precisa de ócio, precisa ficar à toa, precisa desenhar no papel em branco e não nos desenhos prontos. Ela precisa é. escolher o livro que ela quer ler, ela precisa brincar de qualquer coisa que ela descubra dentro de casa, né? Fazer, montar as brincadeiras, porque isso é super importante, até para dar um descarrego na ansiedade, né? Até para a criança É. conseguir lidar com as Expressar as emoções. emoções. É. Com E aí certeza. depois essas crianças podem vir a ser aqueles adultos que não sabem relaxar e descansar, que é muito É comum na verdade. ansiedade, aí, o hiperrealizador, né? Aquela coisa de ficar o tempo inteiro tendo que fazer entregas, tendo que fazer coisas produtivas, assim, de não conseguir ficar fazendo nada, vendo a grama crescer, que nem eu brinco, né? É verdade. E acho que falando em grama também, uma das coisas que a gente perdeu na pandemia e que eu acho que a gente precisa retomar, na verdade já está na hora, faz tempo, é essas crianças saírem de casa, né? Elas terem contato com a natureza, tomarem sol. Tomar sol faz toda a diferença para o nosso humor, né? Um dia, quando a gente sai É, ensolarado e olha o céu bonito, a gente fala, nossa, que dia bonito, né? A gente se é, sente bem. O sol é traz verdade. esse bem-estar. E a gente fica preso dentro de apartamento, na frente da televisão. Não é só a questão da vitamina D, né? O sol tem vários outros benefícios, inclusive o benefício de modular o nosso humor. Então a gente precisa Uhum. botar essas crianças para fora de casa, né? Eu sei que na pandemia a gente pondera muito, mas assim, chance de contaminação ao ar livre é muito pequena. Procurem lugares arejados, lugares com pouca gente, lugar nem que você tenha que entrar no carro para passear, né, para ir para um lugar mais É. distante, para um sítio, uma fazenda, para uma praça, para algum Uhum. lugar, mas essas crianças precisam ter contato com a natureza, né? Precisam sair ao ar livre, precisam correr, precisa suar, precisa transpirar, porque isso também é muito importante para o controle da ansiedade. É. E aí o inverso do isolamento, eu acho que tem uma coisa bem legal de a gente falar, que não é só no isolamento, é o quando está em casa. É o Uhum, excesso é a exposição a informações que a criança não sabe digerir. Então, eu uhum, tive várias situações de pessoas que me perguntaram, aqui mesmo na caixinha do Instagram, sobre questões assim: ah, meu filho tá com muito medo de pegar o corona. Uma criança pequena, eu não sei a idade da pessoa que me perguntou isso, mas assim, uma criança pequena não tem noção do que é o corona. Até tiveram algumas atividades para mostrar para a criança assim o que estava uhum. acontecendo lá no início, né, da pandemia. Ela tá Mas né? assim,
a criança tá ouvindo isso de alguém, tá ouvindo isso de algum lugar, né? Então, e é o que tu falasse antes que eu queria sublinhar, assim, que é o reflexo dos pais, né? O quanto, se você acha que seu filho é ansioso, busque ajuda para você, né? Porque Sim. como é que tu vê isso, assim, Marina? Que orientações que tu costuma dar para essa questão do excesso de informações, para brigas entre os pais, né? Discussões. Eu imagino que até no consultório, às vezes, tu deva ter situações assim de pais que dão uma discutida ali na frente dos filhos, enfim. Sim. Bom, acho que a primeira coisa depende um pouco da idade, né? Então, assim, um Sim. adolescente tem um acesso mais livre à informação, né? Então, ele já tem o seu próprio celular, já tem o seu computador, né? Já consegue acessar a informação de forma mais direta. Para uma criança, para um escolar, um pré-escolar, os pais têm esse dever de observar o que essa criança está consumindo, né? Então, a informação vai chegar até essa criança, mas de preferência ela precisa ser filtrada antes. E eu acho que, assim, não cabe a gente esconder a situação atual, não cabe a gente fingir que não está acontecendo, até porque essa criança precisa entender o porquê que a rotina dela mudou tanto, né? O porquê que tá tudo tão bagunçado, porque ela não pode sair de casa, mas ao mesmo tempo sentar e conversar com essa criança até onde ela está preparada para saber, né? Então, até onde ela tolera e consegue entender o que está realmente acontecendo. Então, a gente precisa ter medo, mas a gente também tem que explicar para essa criança que é um vírus como qualquer outro, que causa um resfriado que outros vírus também causam, que a gente tem que ter cuidado, né? Enfim, na escola, lavar a mão, etc, etc. Mas não amedrontar demais para que essa criança tenha medo de sair de casa, tenha medo de conviver com as outras pessoas e nem também deixar muito leve, porque a gente sabe que estamos numa situação aí É, difícil, né? Mas acho que o é, mais importante é assim, controlar o acesso à informação. Acho que os pais têm essa obrigação. E hoje em dia é difícil, né? Com celular, com é. internet, com tudo disponível. A gente precisa filtrar. Até porque se a gente liga jornal, né? É só notícia sensacionalista. A gente fica mais ansiogênico que assistir o jornal, eu não conheço, né? Porque é um monte de desgraça uma atrás da outra e a criança muitas vezes não consegue interpretar aquela informação. Então, acho que os pais têm esse Exato. dever de filtrar o que está sendo passado para eles. E para os adolescentes, eu acho que assim é um pouco mais difícil, mas jogar real, sentar e conversar de verdade, assim, não deixar as coisas subentendidas. Ah, eu acho que ele sabe o que está acontecendo. Não, vamos sentar, e vamos conversar exatamente o que que você acha, o que que você está É. sentindo. Por que que a gente tá nessa pandemia e está acontecendo o quê? E aí o que você falou de conflito, né, de pais, eu acho que assim, não consigo imaginar uma criação sem a parceria de pai e mãe, né? Assim, mesmo que discordem ali na frente, não dá para discordar na frente da criança. Isso tem que ser combinado antes, tem que ser conversado. Não dá para ter discussões de autoridade na frente da criança, porque a criança perde totalmente a referência, né? Mas aí Aham. fica aquela questão de, vou defender meu pai, defender minha mãe, vou ficar do É. lado de um, do lado de outro. E aí vira uma bagunça. Então, né, Ah, não tô dizendo que a gente tem que concordar na criação, né? Mas a gente tem que chegar no consenso, porque a criança é uma só, sim. né? Não tem jeito. Exatamente. É. E aí vem aquela coisa de colocar a criança, às vezes, num papel que não é dela, né? Muitas vezes, de prefere teu pai ou a tua mãe? Sem perguntar isso, mas colocando numa situação que a criança tem que escolher se segue a orientação do pai ou a orientação da mãe. E isso deixa a cabeça da criança assim muito confusa. É muito comum no consultório os adultos que trazem exemplos de memórias muito jovens, de idade escolar, de verem os pais discutindo coisas que a criança traumatizou de verdade, assim, né? Porque não tinha idade para lidar com aquela situação. Não, e a criança perde totalmente a referência de autoridade, né? Então, É, quem que eu exato. obedeço? Quem que. E é muito difícil isso, porque assim, a criança, independente, até o adolescente, por mais que ele seja um pouco mais maduro, entenda mais o que está acontecendo, precisa de limite, né? Precisa de limite, Isso. precisa. Boa. O limite. A gente acha que limite é se ficar bravo, é ser rigoroso, mas não tem nada disso. O limite é criação, né? O limite é dar. É amor. É amor, exatamente. E é criar. Então, assim,
quando a gente determina qual é o limite, esse limite tem que estar bem claro para a criança de onde ele está vindo. É do pai e da mãe como uma entidade, né? Como as Isso. pessoas responsáveis por mim. E não do meu pai, que briga com a minha mãe, que a minha mãe briga com o meu pai, que eles não concordam. E daí a criança aprende isso, ó, e faz os dois de gato e sapato e não dá nada certo. É verdade, é verdade. E essa coisa da imprensa, da televisão como um todo, do que assistir, é uma dica também para os adultos, assim, porque esses dias eu até estava falando com uma pessoa que ela gostava muito de assistir essas coisas criminais. E aí ela saía na rua assim, né? Será que as pessoas todos são assaltantes, todos são bandidos? Mas aqueles crimes americanos, assim, clássicos. Sim, essa E aí área. ela depois de uns dias ela me disse, parei de ver e tal. E, nossa, minha vida mudou. Então, para nós adultos também, assim, então, de novo, né? O que a gente está falando aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V para a vida adulta, porque, na verdade, se estende, né? Somos seres humanos desde sempre, assim. E a outra coisa que tu falasse. Não, Pode pode falar. falar, pode falar. Não, eu só queria salientar uma outra coisa que tu dissesse que eu acho super importante, assim, que agora me fugiu. Diga você enquanto eu me lembro. Eu ia falar que você falou dessa questão de, né, seriado, do que assistir, e a gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente, assim, crianças maiores, né, tipo as crianças de 8, 10 anos, que já jogam joguinhos violentos, já jogam coisas de arma, de brinquedo. Assim, não dá pra dizer que essas crianças serão violentas porque elas jogam esse tipo de jogo. Mas é um jogo que gera uma ansiedade muito exacerbada, né? Boa. A gente tá ativando o nosso cérebro, o tempo inteiro ativando a nossa amígdala, e aquilo deixa a gente ansioso, né? A gente, quando, por exemplo, está conversando com alguém que é ligado no 220, isso gera uma ansiedade pra gente, né? Imagina você ficar horas e horas na frente de uma televisão jogando um jogo que nos estimula o tempo inteiro. Então, certamente isso reflete no comportamento da criança, né? Claro que não sei se proibir a solução, mas assim, Acho que o limitar, equilíbrio, né? Eu equilíbrio, acho que o equilíbrio. limitar, conversar, sempre supervisionar, Isso que eu porque, ia dizer. porque é muito perigoso. É muito perigoso a gente deixar a criança e o adolescente ao léu, assim, né? É, Tomando as decisões por si próprios e tentando achar o conteúdo que eles gostem. Não dá pra gente garantir que é seguro, né? Até porque tem muita coisa realmente perigosa na internet, né? De pedofilia, de outras coisas. isso. Nem é disso que a gente tá falando, né? Mas assim, De a gente faz. automutilação, enfim. Sim, com certeza. E então a gente precisa ter um olhar atento e ficar supervisionando e ser parceiro do filho, né? Assim, se o filho, por Isso. mais que ele tenha essa necessidade de desafiar, de ser o adolescente rebelde que vai fazer o contrário dos pais, de ter uma opinião política diferente, né? Porque isso acontece, é natural do adolescente. Uhum. Mas quando tem parceria, quando o adolescente confia nos pais, sabe que os pais estão lá independente do que vai acontecer, que não são pais que estão lá só para dar bronca ou só para proibir, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais, por mais que haja discordância ali, o adolescente se sente seguro naquele ambiente, por mais que É, ele saiba que ele vai brigar de frente, vai bater de frente, mas ele, quando o calo aperta, ele volta, né? Ele volta pro é. colo, ele pro lugar de segurança. É verdade. O que eu ia dizer que eu tinha me esquecido antes é que essa relação que você está falando agora, ela começa lá nos primeiros anos de vida. Então, eu sempre digo que a gente precisa conversar com o nosso filho, adequando a linguagem para a idade da criança, do adolescente, o que for, mas se desde pequenininho a gente senta e conversa, explica do jeito que der, o quanto for possível, quando chega na adolescência, já chega com esse ritual de conversa, com esse ritual. Claro, às vezes não dá para conversar, tem que ser não é não, e deu, acabou, é ponto final. Mas se a gente sentar e dizer, olha, o pai e a mãe brigaram, mas não tem a ver com você, é porque a gente é um casal, isso é coisa de adulto, não era para ter sido na tua frente, mas foi, a gente vai se cuidar, enfim. Isso já muda todo o cenário do desenvolvimento emocional dessa criança, porque a família tem essa. A família é a instituição responsável pelo desenvolvimento de como a gente lida com as emoções depois na vida adulta, como a gente reconhece as emoções, né? Então, também poder dizer para a criança. Olha, o que você está sentindo é vergonha, o que você está sentindo é nojo, é ansiedade, é assim mesmo, eu também senti.
faz muita diferença para depois, né? Para o que vem pelos próximos anos. Acho que os pais têm essa falsa ideia de que a proteção é omitir informação, né? Assim, é É, passar a mão na cabeça e deixar passar aquela crise, aquela birra, deixar passar aquela crise de ansiedade que a criança teve. E eu tô até lendo um livro da maternidade de uma psicóloga chamada Laura Gutman, você já deve ter ouvido falar, ela tem um livro, A Maternidade e Suas Faces, alguma coisa assim. Mas ela fala legal. que é muito importante que desde cedo você converse com a criança falando na primeira pessoa. Então, eu, a sua mãe, eu tô sentindo isso, eu tô falando com Ótimo. você desse jeito por conta disso, eu acho que eu fui injusta com você, e assim, realmente falar o que tá sentindo, né? Sim. Porque a criança, É, às vezes a gente acha que a criança não tem capacidade de entender, mas desde pequenininho já tem vários tem de estudos tudo. comportamentais mostram que a criança sente o ambiente, que a criança entende tudo que está É, acontecendo, né? Claro que você não vai trazer problemas que ela não possa resolver, mas essas questões do dia a dia mesmo, né? De filho, eu errei com você, eu peço desculpas, isso. eu estava errada, eu não É, gostei do que você fez, mas porque eu tô me sentindo, eu estou, então assim, falar na primeira pessoa, achei interessante essa é, colocação, né? A gente realmente é. abrir o jogo com a criança, né? A criança entende muito mais do que a gente imagina e passar a mão e esconder tudo que está acontecendo dentro de casa não é a solução, porque a Uhum. criança se sente deixada de lado, ela se sente menos importante, se sente menosprezada, ela sente que o que ela está sentindo não importa, né? Porque É, afinal meus pais estão comigo de uma forma tão infantil, eles não estão nem aí porque eu é, tô sentindo. é. Então acho que isso é Me bem legal. anulam. Uhum, com É, certeza. E é nos primeiros anos de vida que a gente desenvolve as nossas crenças centrais, a forma com que depois a gente vai encarar o mundo, os nossos medos. Então, se a gente vem de uma família que tem muito medo das coisas, é muito provável que a gente também tenha muito mais medo do que a média da população. Pode ser que a gente se diferencie da família lá pelas tantas, mas o mais comum é que a gente repita esse caminho. Então, sim. é bem isso que você falou. E agora eu queria entrar num outro assunto, que é seguir nesse, mas eu estava assistindo no Netflix uma série de documentários chamado A Cura. Não sei se você já viu. Eu E o vi. primeiro dele é sobre florais, sobre aromaterapia e tudo mais, assim. Eu sei que o Dr. Rafael, já peguei várias dicas dele. Então, para as questões psíquicas, quando ele vier aqui, eu vou perguntar para ele. Então, já deixo um spoiler aí. Como é isso para as crianças? Eu vi que a Carol perguntou aqui. Gente, eu não estou dando conta de ver as perguntas, tá? Mas daqui a pouco eu dou uma olhada. É que tá Como é a uma tua. conformação. é, Como é isso, assim, do teu ponto de vista? O que que tu costuma orientar, enfim? Olha, para criança é um pouquinho mais delicado, porque a gente não tem tanta segurança de uso, né? A gente não tem tanto estudo que nos embase a usar aromaterapia livre, igual o adulto faz, né? A gente tem alguns estudos sim, então tem algumas coisas que são seguras, mas é sempre bom conversar com o pediatra ou conversar com o aromaterapeuta, no caso de aromaterapia, mas de floral, alguém que entenda, porque não dá para sair usando qualquer coisa em criança, porque o risco de toxicidade é alto, o risco dessa criança ter sintomas, e às vezes quando a gente está falando de um lactente, né, de crianças menores de 2 anos, por exemplo, essa criança não consegue nem expressar o que ela está sentindo. Então, às vezes, você coloca um aroma achando que está fazendo o bem para a criança e a criança está irritada, com dor de cabeça, pode ter náusea, vômito. Então, primeiro de tudo é ter cautela, porque a gente realmente não tem muito estudo embasado. Então, assim, para a questão de sono e de ansiedade, a gente tem uma certa segurança com o uso do óleo essencial de lavanda, tá? A gente precisa sempre prestar atenção. Ele sempre tem que ser tópico, tá? Para criança, não tem nenhum estudo Uhum. que fala sobre ingestão. Então, não indico ingerir óleo essencial em nenhuma idade da infância. Nesse seriado eles ingerem e É, tem uma super crítica, assim, e vale ela a tem. pena esse seriado. Não, É eu acho bem que é de interessante. dermatite, né? Sim, então assim, Umas coisas para bem adulto. graves. Isso, para adulto tem alguns aromas, uns óleos essenciais que podem ser ingeridos, sempre com orientação, mas para criança realmente a gente não tem segurança. Então, a gente tem que usar o basicão, assim, não tem muito como inventar em criança, até pelo risco de toxicidade. Então, a gente sabe que o óleo de lavanda é
bacana, dá para usar. Se for usar na pele, sempre diluído em óleo vegetal. Então, a gente pode usar, por exemplo, nas têmporas da criança para fazer massagem. A gente pode utilizar até para crianças com sintomas gastrointestinais que a gente até associa ao neuroeixo cérebro-intestino, né? Que pode estar a ver com ansiedade, cólica, etc. A gente tem que sempre diluir, usar em formas mais brandas, assim. Com florais, eu não tenho tanta experiência na prática clínica. Então, assim, tem algumas substâncias que a gente acaba usando, assim, maracujá, erva doce, camomila, mas mais como infusões mesmo. Com florais, eu não tenho tanta experiência na prática clínica, mas eu sei que algumas crianças usam, sim. Já usei, por exemplo, extrato de valeriana para alguns casos de insônia ou de ansiedade. Então, tem alguns estudos que embasam, assim, na prática da pediatria. Mas ainda tem pouca coisa. A gente está caminhando ainda nessa prática. Mas eu, assim, acho que o controle do ambiente, esses florais, aromaterapias são excelentes, mas eu acho que é a cerejinha do bolo, né? Para criança, principalmente, que não tem distúrbios orgânicos tão exacerbados, claro que algumas crianças têm, mas a gente consegue trabalhar muito mais no ambiente, né? Trabalhar muito mais no comportamento dessa criança e usar essas coisas como práticas adicionais e não complementares. Exatamente. Então, acho que trabalhar com o ambiente, trabalhar com a dinâmica familiar, trabalhar com a escola, identificar se essa criança, por exemplo, está sofrendo bullying, né? O bullying é uma das grandes causas de ansiedade na infância, né? Então, a gente tem criança é muito sincera, né? Sincera até demais. Aí acaba sendo cruel em muitos casos. Então, às vezes nem é por mal, mas a criança sofre bullying. Então, a gente tem que investigar, conversar bastante com os professores, conversar com a escola. Então, eu acho que na infância, assim, a questão da ansiedade, trabalhar com o ambiente é muito mais importante do que essas questões adicionais. Podem ser utilizadas, sou super a favor de práticas integrativas, faço isso no consultório, mas acho que não é com o cautela, principal. né? Exatamente. E aí, isso do bullying versus escola é muito importante essa análise de será que a escola dá conta do que o seu filho precisa? Porque já vi situações de adultos jovens chegarem no consultório com uma história de vida super difícil por causa da escola. Pela escola não ter um ambiente de acolhimento psíquico mesmo, assim, e incentivar algumas coisas como disputas, como intrigas, como competições não saudáveis, assim. Então, tu trouxesse isso e eu me lembrei de algumas situações que eu já vivi, assim, de atender pessoas que foi, assim, ajudar a entender que aquelas crianças que a pessoa conviveu, aqueles adolescentes, não são o mundo inteiro, né? Foi uma coisa pontual, assim, que na vida adulta a gente conhece pessoas saudáveis e conhece pessoas boas e que nos ajudam a ressignificar essas experiências, né? Então, esse contato com a escola faz bastante diferença também, porque é o ambiente, né? Isso que você está falando. Legal. Sim, sem dúvida. Ter uma equipe na escola, né? Uma psicóloga, uma psicopedagoga que está atenta, com esse cara atento, né? Porque às vezes os professores estão lá no automático dando as matérias, as provas, etc., acabam esquecendo dessa questão de convívio. Mas na maioria das vezes as escolas têm essa preocupação, né? Já tem muito mais vivência do que eu no Estão mais atentos. Com certeza. Das mudanças e aí, de comportamento. Trouxesse a questão do sono, né? E aí eu vi que semana passada você estava com isso do sono e agora tem o produto lá. É um treinamento, né, Marina? Eu confesso que eu não vi no detalhe, mas eu queria que tu falasse, porque eu vejo que o sono é algo que acaba com a vida da criança e dos pais e de todo mundo que está em volta, enfim, assim. Então, acho que é um assunto que a gente fala muito para adulto, mas adulto e criança nesse momento precisa estar em conjunto, porque não vai funcionar com a criança se não estiver funcionando com o adulto também, enfim, e vice-versa, né? Não, sono é uma questão muito complicada, assim, na infância, porque acho que é um dos grandes calcanhares de Aquiles das mães, né? Assim, tem muita privação de sono envolvida, a mãe fica super ansiosa, nervosa, porque o bebê não dorme, enfim. Então, acho que é importante, falando de sono, né? Até para latentes, depois para escolares, questão de ansiedade tá muito ligado com o sono, né? Crianças que não dormem, super agitadas durante o dia, né? Não conseguem desligar, não conseguem descansar. Então, a gente precisa fazer uma higiene do sono adequada,
precisa desligar a tela, precisa criar um ambiente com luz baixa. Então, o que você estava falando do treinamento, na verdade, é que é um curso bem específico para gestantes e mães de recém-nascidos. É um curso preparatório Tá, para quem tá grávida e para quem tem bebê pequeno. Aqui, nesse curso eu falo sobre sono, higiene do sono, rotina, não é um curso ótimo. específico para sono, tá? Mas falo Tá. bastante, principalmente nessa questão do ambiente, né? Porque muitas mães procuram fórmulas mágicas de fazer o bebê dormir 12 horas por noite, fazer a criança ter uma noite de sono, mas não querem mudar os hábitos de casa, né? Os hábitos da casa. Então, é uma casa que fica a TV o tempo inteiro ligada, aquela TV de fundo que não serve para nada, só serve para atrapalhar o sono da criança. É aquela criança que come doce o dia inteiro e fica agitada durante o dia inteiro porque tá lá com a insulina lá em cima. É aquela criança que não tem um tempo de atividade ao ar livre, não tem um tempo de esporte, não libera adrenalina, endorfina, fica aquilo tudo, aquela energia toda guardada dentro de casa. Então, falo muito sobre higiene do sono. É que é mais focado para bebê pequeno, mas para quem tiver Não, interesse mas aí, tá no mas Instagram. eu puxei esse assunto porque tem muitas mães de bebê pequeno, eu tenho no consultório várias mães de bebê pequeno que sofrem pra caramba com o sono das crianças. Chegam no na consulta assim com aquela olheira e super mal, porque Olha, e aí quando a gente vai ver o estilo de vida dos pais, era uma mãe que ficava acordada até altas horas trabalhando, que então a criança já na barriga tinha esses estímulos, são pais que põem sim. para dormir para poder trabalhar, então, por mais que o teu material esteja focado nisso, eu acho riquíssimo, porque todas as pessoas vão passar, quem tem filho pequeno, quem tá querendo ter mais, ou que tá querendo ter pelo menos algum, assim, vai passar por essa situação. E acho que tudo que você falou do sono que eu pude pegar, assim, na semana passada, dá para usar com as crianças mais velhas, né? Isso da tela, dos exercícios, enfim, assim. Então, quem tá aqui assistindo veio por mim, eu sugiro que entre lá no Instagram do Criando Sem Crise, porque tem materiais riquíssimos, assim, que a gente usa, vai ajustando para a idade do seu filho, mas usa Sim, para a sim. vida inteira, assim, né? Muito bom. Aí tem muita relação com o ajuste de expectativa, né? Do que a mãe espera É, da criança. Principalmente relacionado ao sono, né? Às vezes a mãe sim. tem um filho e espera que ela vá dormir a noite inteira, que não vai mudar nada a maternidade, quer fazer várias alternativas, aí tocar uma mamadeira na boca da criança e falar assim, ela dorme. Mas muitas vezes a gente não consegue É, alinhar expectativas. E assim, o que você falou de ambiente faz toda a diferença. Eu vejo no consultório, assim, pais que estão calmos, bem resolvidos, tranquilos, que encaram a maternidade de uma forma mais leve, que não tem aquele peso todo né, de ter que dar conta de tudo, é uma criança mais tranquila. É uma criança é, mais leve, é uma criança que chora é. menos, é uma criança que tem menos cólica, é uma criança menos ansiosa. Então, assim, ainda não temos estudos científicos que comprovam isso diretamente, mas a gente sabe que o ambiente É, influencia muito, né? Então, se a gente tem pais que se preparam para isso, é outra criança, é outra criança. faz E isso toda a serve para diferença. velhas também, é. É. E aí eu vi aqui tô tentando achar uma pessoa que falou sobre crise de pânico, que a filha dela tem 10 anos, Juliana. A filha dela tem 10 anos e tem crise de pânico, e ela também tem crise de pânico. Elas nunca tiveram as crises ao mesmo tempo. Aí ela perguntou: será que sou eu que estou causando as crises dela? Causando, acho que é uma palavra forte, né? Ah, Mas essa criança precisa ser avaliada por um psiquiatra, né? Essa mãe certamente também. Já também. segue o meu marido, o ator Rafael, que fala Isso. bastante sobre pânico e ansiedade. É, Eu não diria uma causa direta, né? Mas assim, a gente sabe que existe a questão genética, né? De histórico familiar, então isso influencia, sim. Então, filhos de mães com crise de pânico, crise de ansiedade, têm mais chance de ter. Mas a gente sabe que o componente do ambiente é muito mais, assim, isso. até mais importante do que o componente genético, né? Então, essa criança provavelmente sabe que na hora da crise, talvez a mãe tenha uma atenção, uma recompensa, tem que entender um pouquinho desse contexto, né? Desse Isso. contexto familiar. Mas certamente ela precisa de ajuda, né? Tanto essa criança É, precisa passar numa avaliação
com o psiquiatra e aí o psiquiatra avalia né, o que dá para fazer, se precisa de psicoterapia, que na maioria das vezes ajuda muito, né? Muito. Entender o contexto dessa criança, sem dúvida. Ó, a Juliana tá escrevendo que a mãe dela tem, ela e a filha. Então, de fato, assim, é exatamente isso. Tem a genética e o ambiente, e aí a soma dos dois dá explosão, né? E aí é legal de falar que para os transtornos de pânico e os transtornos de ansiedade, o tratamento padrão ouro, como eu chamo, né, que é a psicoterapia e os psicofármacos ou suplementação, e aí alimentação, exercício, tem um prognóstico maravilhoso, assim, é muito bacana isso. Então, Juliana, se você ainda não está nesse caminho da ajuda, não hesite em pedir ajuda, né? Às vezes a gente quer. O Dr. Rafael tem essa frase que eu gosto muito: problemas complexos pedem soluções elaboradas. Esse é o marido da doutora Marina, pessoal. Sigam ele, que é excelente. Mas Que acho que é muitas vezes isso. Assim. a gente busca um remédio, né? A gente busca um remédio. A gente tem o nome de uma doença e a gente busca um remédio para curar. Mas a cura vai muito além do remédio, né? Vai muito além do remédio. E principalmente assim, crise de pânico, né? Que eu não sou expert nisso, né? Eu sou pediatra, mas enfim, escuto muito meu marido falar, né? Às vezes a gente quer tratar só a crise, mas a gente não entende. De onde está vindo essa crise? Por que está tendo crise? O que desencadeia a crise? Como é que tá o estado de humor? Como é que tá o dia a dia dessa pessoa que está tendo crise, né? Ela tá fazendo as outras coisas para ter menos crise? Porque a gente sabe que cura, muitas vezes a gente não consegue alcançar, né? Mas a gente consegue um controle, a gente consegue um melhor entendimento das crises, a gente consegue trabalhar em outras áreas, como você falou. Parece que é uma coisa meio, tem que fazer exercício, comer bem, mas isso é o principal. A gente precisa inverter, né? Eu tomo remédio e faço umas coisinhas também. Não, eu faço um monte de coisa e o remédio é a coisinha, né? Porque senão a gente não muda a raiz do problema, a gente não trata a raiz do problema, a gente fica só enxugando o gelo, a gente fica só mascarando os. É isso aí. Por isso que a dupla, né, psicoterapia e o psicofármaco, na maioria das vezes, é padrão ouro, não tem como dar errado, né? Assim, entre aspas, porque tem como dar errado, mas porque depende do paciente, né? Mas, assim, forma de falar é algo que... porque aí é isso, tu ameniza os sintomas, entra com todo o exercício de psicoterapia, com todo esse autoconhecimento, e aí... Depois tu vai lidando sozinho com o que vem junto, né? É isso, a cura é aprender a viver com a ansiedade normal, exatamente. Assim, acho que esse é o grande foco dos nossos trabalhos, assim, porque, é claro, algumas doenças têm cura, sem dúvida nenhuma, mas as doenças psíquicas, a cura é um pouquinho diferente. A gente precisa ressignificar o termo cura quando se fala de saúde mental, né? Eu não tenho palavras para te agradecer, Marina. Assim, eu estou muito feliz que tu aceitou o meu convite. Eu estou muito feliz do papo que a gente teve. Acho que deu para somar bastante com as pessoas que estavam aqui. Eu vi uma galera te elogiando. Eu acho muito bacana o teu trabalho. Eu ainda não sou mãe, mas com certeza eu fico lendo e algumas siglas. Eu olho, gente, o que é isso? Aí eu vou lá atrás, fui ver o que era higiene natural. Eu não preciso saber o que é higiene natural. Achei o máximo. E aí fica aqui para deixar a galera curiosa e irem lá olhar. Eu achei sensacional. E eu vi que algumas pessoas aqui disseram que fizeram e deu super certo. Assim, então... Acho que eu falei isso nessas lives dessa semana aí, bastante coisa. Isso. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Fico à disposição aí no Instagram para quem tiver dúvida também pode mandar lá. Vou acompanhar você mais de perto também para a gente trocar informações e figurinhas. Obrigada, com certeza. Gente, a live ficou no Instagram da doutora Marina. Eu não sei se tu costuma deixar salvo ou se tu queres me mandar. Depois a gente... Tá, a gente show. combina. Então, vai ficar no IGTV da doutora Marina, depois eu aviso a minha galera. Muito obrigada, boa noite. Um beijo, doutor Rafael. Um abraço para vocês e a gente vai se falando. Tá bom, obrigada e boa noite a todos. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.